Fala galera ligada na Placar, hoje é véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e tem muita coisa pra gente trazer aqui pra vocês. Teve o treino da Seleção Brasileira e o Carlo Ancelotti, será que definiu a equipe que vai entrar em campo? Teve festa da torcida na Times Square, a Times virou Maracanã. Teve Carlo Ancelotti e Vini Júnior na entrevista coletiva, o Vini chamando a responsabilidade pra essa Copa do Mundo, tá? Tem novidade sobre o Neymar e o Hakimi. O Hakimi disse que a seleção brasileira não é favorita contra o Marrocos. É isso mesmo, tá? Vamos começar falando então sobre isso, né? Porque o Hakimi deu entrevista coletiva como um dos líderes, capitão do Marrocos, e foi questionado sobre vários assuntos. Entre esses assuntos, ele falou sobre o duelo entre Brasil e Marrocos, essa estreia na Copa do Mundo, e disse que a seleção brasileira não é favorita diante do Marrocos. E aí, para completar, para ficar um pouco mais tranquilo para o lado dele, ele disse que em Copa do Mundo não existe favorito. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conversei com alguns marroquinos e o que eu senti é que eles estão confiantes para esse jogo. E mais, ouvi muito marroquino dizendo o seguinte: o Marrocos não teme ninguém. Uma característica do Marrocos é essa. O Marrocos não tem medo, vai pra cima mesmo. Eu tô ansiosa para esse jogo, acho que vai ser um grande jogo. Aliás, um dos jogos mais procurados até aqui nessa Copa do Mundo, barrando até camarotes neste momento da final da Copa do Mundo, tá? Vai ser um grande jogo, não tenho a menor dúvida. E falando sobre entrevista coletiva, Vini Júnior deu entrevista coletiva ao lado de Carlo Ancelotti e falou, entre outros assuntos, né, sobre a consciência que ele tem que é o momento de ser protagonista. Na minha opinião, na Copa de 2022, o Vini Júnior foi muito bem, tá? O Vini Júnior foi muito bem, não foi o protagonista que a gente espera, mas foi bem. E acho que agora, nessa Copa, ele e o Rafinha precisam assumir este protagonismo. Carlo Ancelotti também deu entrevista coletiva, disse que está muito confiante, está preparado para essa Copa do Mundo e falou sobre o Neymar. Ele afirmou que o Neymar volta a treinar com o grupo na próxima semana. Essa é a expectativa. O Neymar que no dia 17 vai cumprir o prazo inicial trazido pela CBF. Então a gente acredita aí que de repente na segunda-feira já podemos ver o Neymar em campo treinando e quem sabe ele não joga alguns minutinhos contra o Haiti. Falando sobre o dia da seleção brasileira, a seleção treinou pela manhã aqui em Morriston, né, onde está hospedada a seleção, se concentrando. E a equipe titular para esse jogo contra o Marrocos não deve fugir do Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, com Alexandro na esquerda, o meio-campo com 3 jogadores, Bruno Guimarães, Casimiro e Lucas Paquetá, e o ataque com Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Então, ao que parece, o Carlo Ancelotti vai realmente abrir mão daquele 4-2-4 inicialmente trabalhado por ele, para colocar esse terceiro jogador no meio-campo, que seria o Lucas Paquetá. Vocês gostam dessa escalação? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa escalação. E eu vou trazer aqui comigo um torcedor da seleção brasileira para falar um pouquinho sobre essa expectativa, né? Leco Pacheco na gringa, tá fazendo muito conteúdo do Brasil também. Quero saber de você, qual a tua expectativa para essa estreia do Brasil? Você também esteve muito próximo dos marroquinos esses dias, né? A estreia sempre para o Brasil é um jogo muito difícil. O Brasil em Copa nunca teve um jogo fácil. Eu acredito que vai ser um jogo apertado, mas 2-1 Brasil, estou confiante, vou estar lá para gritar muito. E os marroquinos, cara, os caras me abraçaram no último jogo que eu fui, mas não tem vez não. Amanhã é Brasil e depois a gente se resolve. E essa escalação do Carlo Ancelotti aí voltando aí para o 4-3-3, colocando o Lucas Paquetá no meio campo, você gostou dele ter aberto mão aí do 4-2-4? Não, eu gostei. O Brasil precisava povoar um pouco mais o meio campo. Ficou muito vazio nesse último jogo contra uma seleção mais fraca. A seleção africana é uma seleção forte e rápida. Então foi muito importante essa alteração do Carlo Ancelotti. O Leco, que mora aqui nos Estados Unidos e acompanhou de perto a festa da torcida brasileira aqui na Times. A gente vai mostrar os vídeos para vocês, vai colocar aqui os vídeos para vocês daqui a pouquinho, mas a Times virou Maracanã.
Não, a Times hoje foi uma loucura. Samba, tudo que podia acontecer rolou hoje. Foi maravilhoso. E espero que isso transmita amanhã para os jogadores e eles consigam fazer também. Valeu, Leco. Valeu. Muito obrigada. E é isso, galera. A Times virou Maracanã. Uma vibe muito bacana. Vários brasileiros reunidos, cantando músicas da seleção brasileira. Enfim, aquecendo para esse jogão contra o Marrocos. E o Marrocos que também tem uma grande torcida. Vale lembrar aqui para vocês. E vai ser um duelo interessante dentro de campo e na arquibancada também. Confira aí as imagens da festa na Times Square.